Glória a Deus. A minha esposa fez aniversário na sexta, né? Mas eu sempre digo que quem ganhou o presente fui eu. Deus me deu a minha esposa. E quantos são bem casados aqui, digam amém. Oh, glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Cristo. Eu gostaria que você fosse em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 em diante. A palavra de Deus diz, no versículo 14. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga, estou chegando, pastor. Tem alguns que estão de manhã, né? Amém. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Levante sua mão direita e diga: eu tenho a mente de Cristo. Diga para o irmão que está do teu lado: você tem a mente de Cristo. A sabedoria, a inteligência de Cristo. Diga: você tem a sabedoria, a inteligência eterna, que é Cristo. Amém. Agora dê um abraço bem gostoso no irmão que está do teu lado. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer a introdução a esta palavra. Quando eu era pequeno, nós morávamos no interior, em Bragança Paulista. E meus pais, eles viajavam muito. E meu pai tinha uma preocupação com a segurança. E quem sabe mora no interior, a gente tem aqueles jardins bonitos, né? Aquele muro. E meu pai, ele tinha um amigo policial. E ele pediu que lhe desse um cão policial, para que ele cuidasse a minha casa. Então, nós ganhamos um pastor alemão policial treinado, educado. E eu lembro que ele era tão educado que quando ele entrava na nossa cozinha, ele lambia as patinhas, ele tinha códigos. Eu tinha um código, se eu falasse, e ele ficava sempre no muro. Se alguém pulasse na minha casa, ele atacava. Ele tinha 2 códigos, porque se eu falasse isso, ele atacava. Se eu falasse outro, ele nem encostava na pessoa. Eu lembro que meu irmão tomava a mamadeira dele deitado na barriguinha dele. Ele era totalmente educado. Mas uma vez eu estava no pátio, finzinho da tarde, eu estava passando a mão, fazendo carinho nele, no meu cachorro, muito carinho, e ele me atacou. E ele me mordeu. Eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito chateado. E eu fui falar com meu pai. Eu falei: olha, ele me mordeu. E meu pai falou: o que você fez? Você chutou ele? Eu falei: não, você agrediu ele? Eu falei: não, pai. Eu estava fazendo carinho nele, passando a mão na cabeça. E ele me atacou. E meu pai falou uma coisa, e eu quero que você preste atenção. Ele falou: Álvaro, você esqueceu que ele é cachorro? É sua natureza. Quando nós falamos de sabedoria e inteligência espiritual, nós precisamos entender com profundidade que isso está intimamente relacionado com o homem espiritual. Mas o erro que cometemos e por que não desenvolvemos e não usufruímos dessa sabedoria é porque nós queremos educar uma natureza caída. Nós queremos ter uma sabedoria, queremos adquirir um conhecimento na qual essa natureza é carnal. Nós nos temos esforçado e temos perdido essa batalha de agirmos com sabedoria,
e de não ativar a inteligência espiritual simplesmente porque é espírito. Mas como nós lemos em Coríntios, Deus não está querendo que você mude, ou como exemplo, transforme a mentalidade. Ele está dizendo, você tem que exercer a sabedoria e a inteligência espiritual a partir da mente de Cristo. Então preste atenção, Deus, em toda a sua sabedoria, Ele sabia dessa natureza que o Álvaro porta, uma natureza caída. Então Ele não pode desenvolver algo com a mente do Álvaro. Não há conexão, porque Deus é espírito. Então o que Ele fez em seu amor, em sua graça? Ele colocou a mente do seu filho e colocou dentro do Álvaro e falou, a partir de agora você vai enxergar as coisas do mundo a partir da minha mente. Sabe por quê, querido? Porque Deus não transforma a tua vida a partir da tua realidade. Deus transforma a tua vida a partir da realidade dEle, que é eterna. É por isso que não tem como você exercer a sabedoria e usufruir isso, porque Deus não muda a tua história a partir da tua realidade, porque as coisas da carne não entendem as coisas do Espírito. Então é por isso que Ele colocou a mente de Cristo dentro de você, para você olhar dos lugares celestiais. Você começa a enxergar dos lugares celestiais, e desses lugares celestiais você vê a tua realidade. É onde se ativa a sabedoria. Agora preste atenção, por que é importante a sabedoria em nossas vidas? Porque um dos princípios da sabedoria da mente de Cristo, exemplo básico, em Gênesis 1, Deus formou, Ele colocou ordem, diga comigo, ordem. De Gênesis 1 a Gênesis 2 teve a queda de Satanás. Porque no versículo 2 que diz que a terra estava sem forma, tudo que o diabo faz é deformar aquilo que Deus formou. Então, no versículo 3, vemos que Deus teve que colocar ordem. Ativou a mente de Cristo. Então disse, haja luz. A sabedoria traz ordem à tua vida. A mente, por que preciso de sabedoria, pastoral? Porque eu preciso trazer ordem, uma transformação, como o apóstolo Gustavo ministrou. Eu estava deformado e Deus me transformou a partir da mente de Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quantos se sentem aliviados? Porque Deus olha para você e fala, eu sei da tua natureza. Por isso que já está consumado, você não precisa se esforçar, você está tentando educar uma natureza carnal. E qual o erro que cometemos? Às vezes, porque nós não conseguimos, nós queremos colocar hábitos espirituais. Queremos orar, queremos jejuar, queremos tentar compensar. Sabe por quê? Preste atenção. Nosso cérebro, ele só vai interpretar se é verdade por um estímulo externo. O teu cérebro, quantos me seguem? Ele só vai receber se isso é verdade, se ele for estimulado por uma coisa externa. Por exemplo, se isso aqui estiver quente, meu cérebro não sabe se é quente e frio, mas se eu sofrer um estímulo, ele vai processar e dizer que é quente. Então significa que a tua mente é refém das circunstâncias. E você está vivendo coisas que não são reais, mas que você tem transmitido como uma realidade para a tua vida. Mas a mente de Cristo diz para você, essa não é a tua realidade, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E essa realidade é que eu tenho que viver para que funcione em mim a sabedoria para colocar ordem e a inteligência, porque está na hora que se levanta a geração mais criativa de todas as gerações, porque a inteligência ativa a criatividade. Deus vai derramar criatividade sobre a tua vida, porque simplesmente a inteligência tem a capacidade de vivificar as coisas. Porque é necessário inteligência para vivificar aquilo que estava morto.
Mas como posso vivificar as coisas que estão mortas se eu estou tentando reeducar uma natureza? Agora, preste atenção. Quando vemos Adão, e havia duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, que é Cristo. O que nós fizemos há 5 minutos atrás? Nós comemos e bebemos de Cristo. Amém? Oh, digam amém, irmão. Estou feliz porque eu comi e bebi de Cristo. Amém? Agora, quando nós falamos a respeito por que as coisas naturais, eu preciso, antes, me dá uns 5 minutos, eu preciso que vocês entendam o que é um homem natural, um carnal e um homem espiritual. Quantos querem saber? Exemplo, homem natural. Aquele irmão aquela pessoa que entra na igreja, senta, pastor Klaus, está aquela glória, aquele ambiente poderoso. O cara está sentado e fala, nossa, será que eu tirei da tomada o ferro de passar roupa? O que será que hoje vai passar no Fantástico? Ele é natural, ele não entende as coisas, porque o que nós acabamos de ler? As coisas de Deus são espirituais. O carnal, esse é o perigoso. Diga para o teu irmão, para de ser perigoso. Fala para o teu irmão, para de ser perigoso. Vou entender. O que é o crente carnal? O crente carnal é aquele que você entrou no culto e de repente ele chega para você dar aquela palavra profética cirúrgica. Coisa de Deus mesmo, aquela coisa que só você e Deus sabia, ele vem, liberou uma palavra profética na tua vida, e você recebeu, e glória a Deus, e amém. Aí vem outro culto, você vai lá abraçar o irmão passa reto. O carnal, por que ele é perigoso? Porque você nunca sabe se ele está conectado ou não está conectado. Por isso que ele é perigoso. Você nunca sabe se ele está conectado ou não está conectado. Um exemplo básico, vocês estão vendo esse telão? O natural não passa imagem nenhuma porque ele não entende. O carnal, ele está até conectado na energia, mas ele não está sincronizado no satélite, por isso que ele nunca transmite uma imagem clara. Então você não sabe se você pode contar com ele ou não. É um líder que conta ou não conta. Você não sabe se ele está no espírito ou está na carne. O espiritual não, ele está conectado na energia, ele está sintonizado no satélite e ele reflete a mente de Cristo. Uma imagem clara, conectado, como o Tiago diz, no Wi-Fi, onde ele anda sobre uma sabedoria tremenda que é a mente de Cristo. Onde ele vê a realidade. É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não olho para vocês com os olhos carnais, eu estou olhando aqui uma geração a partir dos olhos de Cristo, e eu vejo uma geração poderosa. Eu não posso te olhar como uma vítima, como um coitadinho. Eu te olho como um vencedor, porque tudo foi consumado na cruz do Calvário. Simplesmente o que faz a mente de Cristo? Tome posse daquilo que já é teu. Apenas diga para Satanás aquilo que Cristo já fez. Nossa responsabilidade como governo estabelecido na terra é simplesmente dizer para Satanás, ele já venceu. Queridos, o problema da terra nunca foi o diabo. Diga comigo, o problema da terra nunca foi Satanás, foi ausência de governo. Porque eu preciso sabedoria e inteligência para estabelecer o governo do meu Pai. Mas preste atenção, qual o problema que cometemos? Nós queremos desenvolver a nossa natureza. Porque, irmãos, questão de sabedoria e inteligência se define sobre qual governo você vive. Foi em Gênesis. Quando eu como da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso me governa. Quando eu como de Cristo, Cristo me governa. Mas os véus não estão no mal. Os véus estão no bem. Porque todo orgulho e toda corrupção está instalado onde eu sou bom. Naquilo que eu sou bom. Por isso a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo mundo fala o mal, o mal.
Mas as fortalezas que impedem que eu seja um homem espiritual e que eu esteja conectado nesse Wi-Fi, está no bem. Naquilo que eu sou bom. Pastor Klaus, eu sou um bom membro. Eu prego bem, pastor. Se o pastor Álvaro não ministrar o louvor naquilo, não fluirá. Sabe por quê? Porque tudo isso, o bem te leva a uma incredulidade. Esse é o DNA de Satanás. Quando Adão comeu, por que ele se corrompeu? Não pelas coisas ruins, porque a natureza de Satanás, eu sou bom. A corrupção vem naquilo que você é bom. É onde eu tenho que morrer. É por isso que ontem falamos, se quer ser discípulo, abrace a cruz. Decida pela cruz. Não tente educar uma natureza carnal. É como era cachorro. Por mais que nós eduquemos o cachorro é cachorro. E nós lemos que qual imagem? Em Coríntios diz, capítulo 4, diz que o primeiro homem, Adão, trouxe uma imagem terrenal. O segundo homem, que é Cristo, traz uma imagem celestial. Todos os dias eu brinco com a minha esposa. Hoje de manhã, eu brinco com a minha esposa, eu digo, eu quero ver Cristo. E minha esposa olha para mim e diz, eu quero ver Cristo. Se minha esposa vê a imagem de Cristo e eu vejo a imagem de Cristo nela, a sabedoria e a inteligência fluirá no meu lar. Quantos estão entendendo? O erro nosso é querer exercer uma sabedoria a partir de uma natureza errada. Mas esta geração é a geração que aplica uma sabedoria e uma inteligência através de uma natureza divina. Porque Deus colocou sua natureza dentro de você. Diga para a pessoa que está do teu lado, tranquilo. Dentro de você está uma natureza divina. Descansa. Descansa. Você está um pouquinho estressado. Relaxa. Faz. Quantos se sentem leves? Quantos não tem que estar? Ai, pastor, é que, tem que, que eu não consigo. E fala assim, é por isso que o apóstolo Paulo disse, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo. Então qual que é o meu trabalho, pastor Álvaro? Coloca o que está dentro para fora. Então Deus não quer a tua mente, sabe por quê? Presta atenção, e com isso eu estou encerrando. A tua sabedoria carnal faz muito barulho. Muito barulho. E Deus fala, sabe por que há silêncio na nossa comunhão com Deus? Porque há muito barulho. Quando você escuta a voz de Deus? Quando você tira esse barulho. E seja espírito. Porque Ele é espírito. Se lembra Jesus falando com a mulher samaritana? Deus não está procurando adoração. Ele não tem baixa autoestima. Hoje eles não me adoraram. Não, Ele diz que Ele está procurando verdadeiros adoradores. Ele colocou 2 princípios. Em espírito, porque Deus é espírito. Em verdade, porque a verdade é Cristo. Se Ele não vê seu filho em você, e Ele não vê espírito em você, silêncio. Mas se Ele ver o seu filho em você, e Ele ver o espírito, pede-me, eu te darei as nações por herança. Quantos estão entendendo? Agora, eu encerro com isso. Preste atenção. É por isso que você tem que trabalhar a partir da mente de Cristo. Porque presta atenção, Deus não tem compromisso com os teus problemas. Deus não tem compromisso em te curar, em te restaurar. Deus tem compromisso com o seu filho. E se Ele ver o seu filho, simplesmente diga, você já é a cura, você já é o milagre, você é a resposta, você é o agente transformador. Por quê? Porque em você opera a mente de Cristo. Agora, imagine,
isso aqui é o tremendo. Quando o apóstolo Gustavo ontem ele estava falando a respeito da multiplicação, por que Deus falou para o homem se multiplicar? Quantos querem dar descanso a Deus aqui? Quantos querem dar prazer e descanso? Amém. Uns 3 ou 4, amém. Quantos querem dar prazer e descanso a Deus? Amém. Então, quando foi que Deus descansou? Foi no 7º? Por que Deus descansou no 7º dia? O que ele já tinha feito? O governo, que era o homem. Quando você exerce governo, Deus descansa. Amém? Quantos seguem? Agora, preste atenção. E isso é a parte mais importante. Quando você tem a mente de Cristo ativa e você desenvolve isso em você, e Deus fala, eu preciso que esse governo se multiplique para que governe a terra. Quantos me seguem? Pois falou para Adão e Eva, o que ele está multiplicando? Não é por causa dos animais? Não, eu preciso que se multiplique o governo dos céus na terra. Amém? Então, quantos tem Cristo dentro de si? Levante a mão. 1 governo, 2 governos, 3 governos, 4 governos. Multiplique esse Cristo em São Paulo, em Brasil, nas nações. Você está entendendo? Porque dentro de você está toda a sabedoria, está toda a inteligência, está todo o poder, está o Criador dos céus e da terra. Um dia eu olhando para a lua, eu disse, Jesus, Cristo, como você fez a lua? E de repente veio, eu tomei um susto, porque o Criador das galáxias está dentro de você. Então você tem que olhar as circunstâncias. Eu não sou mais refém das circunstâncias, eu sou Senhor sobre as circunstâncias. O que é paz? É ser Senhor sobre as circunstâncias. Porque eu tenho a mente de Cristo. Como o apóstolo Gustavo disse, eu posso estar sobre aflições, sobre tribulações, mas eu já sei o fim. Porque tudo está no controle. Eu decreto na tua vida que tudo está no controle de Deus. Eu ativo a mente de Cristo que está em você. Que a partir de agora, a tua realidade vai ser transformada pela realidade do eterno. Que a sabedoria de Deus, a mente de Cristo vai trazer ordem na tua casa, na tua família, no teu ministério em Cristo Jesus.